gente sabe que há uma resistência bastante grande dentro dos estudos literários em considerar conceituações oriundas do campo da educação para trabalhar com o objeto literatura. Inversamente, nós também sabemos que os cursos da área de educação não investem na formação teórico-crítica dos seus alunos no tocante ao trabalho com a literatura. São raros os cursos, né, de educação que têm um investimento bastante direcionado do ponto de vista da composição curricular, na formação dos alunos sobre o trabalho com a literatura. E aí buscando instrumentais da própria teoria literária, da crítica literária, enfim. Então, eu acho que eu vejo evoluções. Acho que esses dois campos eles estão cada vez mais se olhando e interagindo e dialogando, né? E ambos têm muitas contribuições a dar nessa discussão. Mas, sem dúvida, que como pesquisadora da área, eu sinto uma ausência ainda grande, né, de aportes teóricos que tenham já uma singularidade que seja híbrida, né, que contemple ambos os lados. É muito comum que pesquisadores da área da literatura infantil migrem, né, um tanto para essa discussão do ensino da literatura. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, de que essa relação existe e muito claramente colocada. A literatura infantil também padece dessa, vamos dizer, marginalidade, não é? Como se, por estar muito voltada para a escola, a convivência dela com a escola é essencial, né, desde a sua formação, parece que ela fica desmerecedora de credibilidade do ponto de vista teórico. Então, eu acho que os estudos da área da literatura e do ensino, quando vistos assim nesta relação, eles também padecem desse mesmo estigma. Ainda, porque acredito que isso vem mudando, né? Vem mudando. Há grupos de pesquisa muito fortes, hoje no Brasil, constituídos, que trabalham com essa questão. Eu posso citar especialmente o grupo de pesquisa coordenado pela professora Maria Amélia Dalvi, da Universidade Federal do Espírito Santo, que é um grupo muito articulado e muito empenhado nessas pesquisas e que contempla profissionais das duas áreas, né, e de diversas universidades do Brasil, né. Então, eu acho que nós estamos, sem dúvida nenhuma, avançando. E a construção de um suporte teórico próprio a um determinado campo de conhecimento, ele realmente é construído assim, paulatinamente, vagarosamente. E lidamos com mudanças, né, muito velozes, tanto no que diz respeito à produção literária, quanto no que diz respeito, eu não diria assim, ao ensino propriamente, mas a esse sujeito, aluno, que está participando, né, dos processos de ensino-aprendizagem. Então, tudo é muito móvel, tudo é muito rápido e é difícil, né, vamos dizer, configurar esse objeto também. Eu penso que isso reflete a dificuldade da gente falar de uma metodologia específica também, porque não são pesquisas que poderão apontar para uma metodologia de trabalho, mas alimentar a reflexão
e que essa reflexão que resulta desse movimento todo passe também a alimentar os cursos de formação, né? Os cursos de formação de professores e os cursos de formação continuada, porque é preciso pensar nessa formação continuada também. Eu não posso pensar em ensino de literatura e ignorar, por exemplo, políticas públicas voltadas para a leitura. Eu não posso ficar com os conceitos relativos aos estudos literários que eu adquiri na universidade, pensar, para mim, uma concepção de literatura que eu fecho e vou com ela para a sala de aula, e achar que eu tenho ali tudo o que eu preciso para desenvolver uma boa metodologia de ensino de literatura. Não é possível. Eu preciso dialogar também com outras instâncias. Uma delas é essa, né? Eu preciso conhecer quais são os projetos de leitura que estão aí propostos em níveis federal, estadual, municipal, dependendo de onde eu estou atuando, né? E eu preciso pensar que concepções de ensino e também de leitura e também de literatura subjazem esses projetos. Então, eu já estou pensando, além da literatura, toda uma conjuntura de educação. Eu não posso me furtar a isso, eu não posso me negar a isso, né? Então, o olhar do pesquisador dessa área, ele tem de ser um olhar aberto para outras áreas do conhecimento que não aquela restrita, né? E é muito comum na nossa área que se pense esse movimento como uma desvirtuação do trabalho de pesquisa. Não é verdade. É uma pesquisa tão importante, séria e necessária quanto qualquer outra. E que se não contempla essas instâncias, ela fala com o vácuo, ela fala no vazio. Porque a pesquisa acadêmica, ela precisa encontrar uma reverberação. Entendo que não cabe à universidade ir lá e fazer o que cabe, por exemplo, ao Estado no tocante às modificações do sistema de ensino, mas a universidade pode e deve produzir conhecimentos que ensejem essas mudanças. E para que isso aconteça, esses resultados eles precisam reverberar para além dos muros da universidade. Não é possível, então, pensar um campo de pesquisa de literatura e ensino se eu continuo pensando só na literatura ou se eu continuo pensando só no ensino. Eu preciso ter esta abertura de acolher a outra área, né? Dialogar com ela, entender as suas singularidades, adentrar também alguns dos seus conceitos, sem ter a pretensão de me tornar um expert na área alheia, mas de contemplá-la nas minhas reflexões. E acredito que é esse tipo de pensamento que vai alimentando mais e melhor aquele professor da universidade que a cargo de quem está a formação dos futuros professores de literatura, que no caso do Brasil não são professores apenas de literatura, são professores de língua e literatura. Esse também é um contexto importante de ser pensado. Nós não estamos diante só da formação de um professor de literatura. O curso de letras, ele não vai formar esse professor. A rede particular de ensino, ela tem essa possibilidade de contratar, muitas vezes, professores com um grau de especialidade tal e ela vai colocá-lo numa sala de aula para falar apenas da literatura, apenas da língua, apenas da produção textual, né? Mas temos de pensar o âmbito público, que nesse sentido merece muito mais a atenção e o cuidado pelo próprio estado de carência em que ele se encontra, né?
Então, acho que é um campo que está mesmo sendo constituído, que está avançando muito, que tem contado cada vez mais com avanços e resultados muito interessantes. E do lugar onde eu estou, eu sinto que esse diálogo entre os dois campos envolvidos, ele vem acontecendo. E ele vem gerando um terceiro campo, né, de profissionais que vão sendo forjados, vamos dizer assim, né, nessas duas vertentes, com um olhar aberto a elas, né, sem estigmatizar nenhuma delas. Eu acho que isso é muito importante para o sucesso das pesquisas.